E as internações de crianças até 7 anos por síndrome respiratória aguda grave aumentaram 25% em fevereiro na comparação com janeiro no estado de São Paulo. Quem vai trazer as informações para a gente ao vivo é a nossa repórter Samara Bastos. Ô Samara, os dados do Ministério da Saúde incluem também hospitais municipais e particulares ou só da rede pública? Bom dia para você. Oi César, bom dia para você também. Olha, inclui hospitais municipais e também os particulares. Só para a gente ter uma ideia, um hospital municipal que é referência no atendimento infantil aqui na cidade de São Paulo está com 100% dos leitos de UTI ocupados. Esse aqui onde nós estamos, que fica na zona oeste de São Paulo e que é um hospital particular, está com cerca de 90% da UTI infantil ocupada. E olha, esses hospitais, esses casos que nós estamos falando, não têm referência com a Covid. São doenças respiratórias, então inclui aí pneumonia, asma, alergias, bronquites, né? Muito comum nas crianças. Só para a gente ter uma ideia, nesse hospital aqui, os atendimentos para essas doenças tiveram um aumento aí de 185%. Eu vou conversar com o Dr. Francisco, que é infectologista aqui do hospital, para ele explicar para a gente o porquê do aumento dessas internações e para dizer, então, né, se tem alguma coisa que os pais possam fazer, né, doutor, agora para evitar, então, que as crianças tenham essas doenças. A gente sabe que com a chegada do outono essas doenças tendem a aparecer mais, mas o que os pais podem fazer, por exemplo? Bom dia para o senhor. Bom dia. Então, exatamente isso que você falou, existe uma variação que a gente chama de sazonalidade, quer dizer, todos os anos, nessa época do ano, normalmente começando por volta de fevereiro e vai isso aí até abril, maio, às vezes se estende um pouquinho mais, a gente tem um aumento da incidência de doenças respiratórias, principalmente na infância, e aumentando o número de internações. Então, e a principal causa são as bronquiolites, né, que acometem crianças menores, mas podem acontecer outros quadros também. O mais importante que as famílias podem fazer para reduzir o risco de adoecimento dessas crianças é manter os hábitos de higiene que já são preconizados para a redução do risco da própria Covid-19. Então, restringir o acesso a locais com muitas aglomerações, principalmente quando a gente está falando de crianças pequenas, recém-nascidos, crianças com menos de 6 meses de idade, fazer com que as visitas, né, que vão na nossa casa higienizem as mãos antes de tocar nas crianças, recomendar para aquelas crianças maiores, né, treinar essas crianças a higienizarem as suas mãos também. Quer dizer, são uma série de medidas que a gente já está fazendo e que precisam ser reforçadas, que não vão desaparecer depois que a Covid for embora e que a gente precisa todos os anos se preocupar para reduzir o risco desse adoecimento, além da vacina para a gripe quando ela estiver disponível. Doutor, e a gente sempre orienta, principalmente agora nessa época do ano, para que os pais evitem sair de casa, principalmente com as crianças e principalmente só procurem um hospital, uma unidade de saúde em extrema necessidade. Uhum. Então, quando que o pai deve procurar essa unidade de saúde? Quando que ele, quando saber assim, exatamente que o filho precisa de um atendimento médico? Tá. Então, isso é muito importante para evitar idas desnecessárias ao pronto-socorro, né? E evitar o risco de exposição a outras doenças. Então, aquela criança que persiste com febre depois de 48 horas, que começa a apresentar dificuldade para respirar, e isso pode ser vista nas crianças, em todas as crianças, quando ela faz força, ela tem a retração dessa região aqui acima do externo, né? Aqui na regiãozinha do pescoço ou entre as costelas, que é o que a gente chama de retração. A criança pequena que deixa de se alimentar ou aquela criança que está mamando e para de aceitar o seio materno, né? Ou a criança que começa a ficar muito sonolenta. Então, são sinais de alerta que devem fazer com que os pais tragam a criança rapidamente ao pronto-socorro. Uma outra forma de fazer isso daí também, de consultar o pediatra sem a necessidade de vir ao pronto-socorro, é utilizar a telemedicina, né? Então, vários serviços já oferecem essa prestação de serviço de telemedicina, onde o médico à distância consegue ver a criança, consegue fazer uma avaliação através da história clínica e de um exame físico básico, superficial, e consegue pelo menos avaliar
né, se existe necessidade de uma vinda presencial ao pronto-socorro ou se aquela criança pode continuar em casa, pode ser tratada, né? A telemedicina, ela inclusive pode fazer com que o pediatra, o médico que está atendendo, forneça receita, forneça pedido de exame. Ela funciona, ela serve como uma consulta completa, né? E caso seja necessário, a criança vai ser orientada a ser trazida ao pronto-socorro. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Hoje em Dia. Olha, dicas valiosas, então, que o doutor deu aqui pra gente, né? E lembrando, né, uma notícia importante aí para você, que 15% das crianças menores de 5 anos morrem de doenças respiratórias. Então, o assunto é mesmo sério. Essas doenças são graves, às vezes começa com uma gripe, se não for tratada de forma adequada, pode evoluir e aí levar ao óbito. Então, os pais precisam mesmo ter atenção. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Samara, por favor, agradeça ao doutor Francisco Oliveira. Como você disse, ele deixou aqui dicas muito importantes. A criança tem que estar sempre em observação, então preste sempre atenção. Febre, como ele disse, a falta de apetite, que muitas vezes a criança não tem, dificuldade para respirar e também quando a criança fica muito sonolenta. São detalhes importantes que você tem que estar sempre atenta, sempre atento com o seu filho para que ele não corra riscos maiores. Obrigado, viu, Samara? Um ótimo dia para você e a todos de São Paulo.